Ao vivo! Vou dar início a essa live de hoje. Galera, sejam muito bem-vindos todos vocês. Nossa live de hoje, o tema é suplementação pré, intra ou pós-treino. Você ainda tem dúvidas sobre qual suplemento utilizar? Para quê? Qual é a quantidade? Então fica até o final dessa live. Eu junto com a Nutri Amanda vamos trazer um bate-papo super legal. Sejam todos bem-vindos. E pessoal, eu fazendo um roteiro aqui das lives, eu percebi que falta a nossa formal apresentação. Então, para quem não me conhece, porque essa live aqui vai subir para o YouTube depois, tá bom? Eu sou a nutricionista Michele Barbosa, formada em nutrição e metabolismo aqui pela USP e pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade, que inclusive foi a pós que nós fizemos juntas, eu e a Nutri Amanda. E, gente, foi sensacional conhecer ela. Deixa eu só ir convidando, tá? Ela. E, bom, boa noite, Davi. Nós, quando estávamos conversando para o tema dessa live, nós vimos a importância de trazer informação de qualidade sobre como suplementar. E qual que é a diferença entre os horários? Será que tem diferença? Será que tem diferença entre o esporte no dia a dia? Porque quando a gente passa para o dia a dia, tem inúmeras dúvidas que aparecem no nosso consultório. Olá! Oi, Mi, tudo bem? Tudo bem? E você? Bem também, graças a Deus. Tá bom, me ouve bem? Ouço sim, tá tudo certo? Sim. Beleza. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando aí. E aí, se apresente, Nutri Amanda, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda Bianchi. Acabei conhecendo a Michele há pouco tempo e a gente deu super match. E nós não sabíamos que nós tinha feito a mesma especialização de nutrição esportiva e obesidade na USP no ano de foi 2021, foi E... 2022, Ai, foi faz recente, 2 anos já, né? faz uns 2 anos. E a gente conversando, a gente começou a ter várias coisas em comum, principalmente o esporte, que é uma paixão muito grande nossa. E a gente resolveu, a partir de então, trazer para vocês temas e conteúdo científico sobre nutrição, sobre suplementação e vários outros temas que vão surgir a partir de agora. Novidade. Posso contar realmente como a gente se conheceu? Pode ser. Nós estávamos no evento da Vitafor e, gente, Nutri é assim, vai se conhecer na onde? Onde tem comida. Foi na mesa ali, né? No E aí você evento, treina? O que você treina? Ah, eu faço crossfit, musculação, e você boxe, jiu-jitsu, musculação. Eu falei, nossa! que legal, né? E aí a gente descobriu que nós fizemos a mesma pós-graduação. E aí conversando, né? Ah, você lembra daquele professor do TCC? Então, gente, todo o conteúdo que nós vamos trazer aqui foi da nossa pós e da nossa atualização, conteúdo de primeira para vocês. Boa noite, pessoal. Alguém já comentou algo? Preciso perder 12 quilos. Bom, temos uma meta aí até o final do ano. Dá É tempo. possível até o final do ano e de forma bem legal, gradual, que você possa realmente construir hábitos saudáveis e essa perda de peso não seja um efeito sanfona, mas seja de fato novos hábitos para você, né, Mandinha? Vamos vir com temas de perca de peso, emagrecimento posteriormente. E vai ter muitos temas para vocês que vai ajudar muito no dia a dia e vocês podem pegar esse conteúdo científico e trazer uma aplicabilidade para a vida e assim ter muitos resultados. Mas é indispensável, com certeza, um acompanhamento com um médico, uma nutricionista, para assim ter um resultado mais efetivo e um resultado contínuo, né? Não adianta a gente pensar em emagrecimento rápido e um emagrecimento que causa um efeito depois, um reganho de peso, um estresse para o organismo. Então, a gente sempre vai estar tratando de uma forma muito científica e segura os nossos pacientes em relação à perca de peso. Exatamente. A Nutri Laura entrou. Quero te apresentar, Laurinha, parceira. A Luana comentou: preciso perder barriga e ganhar massa muscular. É o que toda mulher quer.
Todas precisamos. Exato. Bom, então vamos começar nosso tema aqui, né? Vamos. Primeiro, quando a gente pensa em suplementação, inclusive foi como a nossa aula foi conduzida, né? A gente precisa pensar que o suplemento a gente não pode enquadrar apenas no mecanismo de ação. O que isso quer dizer? Que o nosso corpo tem inúmeras funções, inúmeros mecanismos, e não quer dizer que dar apenas um nutriente ou algum intermediário que realmente vai funcionar. E aí a gente está falando de eficácia de suplementação. O que isso quer dizer? Eu tomo algo via oral que me promete uma função, mas isso não quer dizer que vai chegar no músculo alvo ou vai chegar na função celular alvo. E aí pode não ter biodisponibilidade, pode não ter de fato ação, pode ir para outra via e no final das contas a gente pode comprar um suplemento que não funciona. Exato. É igual aquela frase que a gente ouviu no nosso último treinamento: não há suplementação tão boa que salve uma dieta ruim. Então a gente tem que pensar em todos os aspectos antes de pensar na suplementação. Hoje a suplementação, o tema da nossa live é sobre suplementação pré, intra e pós-treino. Só que pensando no contexto geral, a gente tem que pensar em vários aspectos que abrange o desempenho esportivo, né? Em relação, por exemplo, ao sono, à qualidade de vida, a organizar todo esse esquema para depois pensar numa suplementação. Exatamente, como uma pirâmide, né? A base vai ser alimentação e treino, e os recursos ergogênicos ficam ali só na pontinha. E eu lembro de um número assim que me marcou muito, que o efeito do suplemento no desempenho chega a 2% de diferença. Né? Então, assim, algo muito mínimo, 2, 5 talvez. Por quê? Porque tem genética, tem a sua planilha de treino, tem o descanso, que é muito importante, que eu vou dar um spoiler, né? Que o nosso próximo tema vai envolver sono e crononutrição e a alimentação, né? Porque não tem como a gente depositar toda essa funcionalidade, essa mudança de vida em um potinho. Né? Então, assim, eu sei que vivemos numa geração que cria muitas expectativas em suplementos, em remédio, mas se não tiver a base, não tem, né? Exatamente. É a cereja do bolo, né? Aquela famosa frase, é a cereja do bolo, a suplementação para desempenho e performance é muito pequeno perto de tudo que a gente precisa fazer. Exatamente. E a própria palavra é suplementar. Então, quando a gente vai realmente pensar, é porque me falta algo, ou é porque o corpo não produz. Então, se eu não consigo alcançar por conta da alimentação, aí a gente pensa na suplementação. Se é muito específico a nível de desempenho, que eu não alcanço por alimentação, aí a gente vem com a suplementação. Por isso a gente reforça que, né, é necessário um acompanhamento individual. E aí, suplementação é para todo tipo de esporte? Se é para todo tipo de esporte? O que essa tudo galera... igual? Será que Tudo a galera igual? vai interagir com a gente? Vamos lá, tem treinador aqui, tem o Igor. Será que suplemento é tudo igual para qualquer esporte? Responde aí pra gente. O que vocês fazem aqui? Conta pra gente. Que tipo de exercício vocês fazem? O Anderson entrou, ele é físio. Que tipo de exercício vocês praticam? Vamos lá. Comenta pra gente, pessoal que tá assistindo. Ó, tem um amigo meu, ele é skatista. E aí, quantos Mas metros tem? tem a Qual que é o Luana, gasto? ela treina musculação. Olha lá. Oi, Luana. Ela tá meio tímida aqui hoje, O gente. pessoal tá tímido, verdade. Mas a gente conhece, né? Ó, tem gente que faz spinning, tem gente que faz jiu-jitsu, tem gente que faz musculação, crossfit. E aí, será que suplementação é igual para todo mundo? Não é igual, não. É muito individual, né? O que eu falo, assim que o pessoal chega, meus pacientes chegam no meu consultório, oi, Michele, eu trato a suplementação como um suplemento extra, né? Sempre a gente focando na alimentação e na alimentação de verdade, como nossa principal fonte de obter os macros, os micros nutrientes. E a suplementação, ela vai ser a cerejinha do bolo na dificuldade. Existe, por exemplo, um alimento que eu não gosto, eu não como de jeito nenhum. Por exemplo, a gente encontra muito selênio nas castanhas do Pará.
E aí o paciente fala, eu odeio cassino praia, então vamos suplementar. Agora, se você gosta, ótimo, não precisa suplementar de jeito nenhum, a gente come de 2 a 4 castanhas por dia, já tá suplementado e nutrido, não é verdade? Sim, exatamente. Então, quando, por preferência, né, ou por praticidade, talvez às vezes a gente come, mas não come o que precisa, né, vamos dizer assim. Então, a gente complementa com suplementação. E aí, quando a gente fala de desempenho, suplemento para antes, durante ou depois do treino, a gente precisa pensar em que o nosso corpo, ele tem mecanismos de oferecer energia para aquele exercício de formas diferentes. Depende do exercício. E qual que é a Depende. diferença do exercício? É se ele tem uma alta intensidade ou uma baixa intensidade. E, inclusive, a gente comentou isso na live de creatina. Não quer dizer que o exercício que a gente considera como baixa intensidade é aquele que não queima caloria, viu? É porque o nosso corpo vai precisar queimar substratos diferentes de acordo com as intensidades do treino diferente. Alta intensidade vai consumir muito carboidrato do corpo. E aí a gente precisa pensar na duração. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente precisa pensar em qual tipo de exercício, se é baixa ou alta intensidade e qual tipo de duração, se é uma duração curta ou uma duração longa. E aí, cada suplemento vai se encaixar para um tipo de exercício para antes, durante ou depois do treino. Eu sei que para nós é muito fácil, né? Pensar em alta intensidade, curta duração. Mas eu vou falar novamente, porque o óbvio aqui na internet não existe, né? Na verdade, essa live pode chegar para alguém que não sabe o que é. Então, uma musculação, por exemplo, que você vai fazer uma repetição, você tem uma curta duração e uma alta intensidade. Você precisa sair de um lugar A e chegar no B. E tem uma carga envolvida nisso, né? Se você faz um crossfit, né? Nem se fala. Uma arte marcial, ainda assim, natação, pessoas do futebol que tem que dar sprints muito rápido, então precisa sair de um lugar A e um B, nossa, né? Dá um sprint de alta intensidade. Então, tudo isso envolve tipos de fornecimento de energia do corpo específicos, diferente para quem também fica ali correndo em baixa intensidade, em alta intensidade, em declive ou não. Então vamos lá, já falei demais aqui sobre a diferença dos exercícios. Né? É verdade. Modalidade depende muito da modalidade, do tempo. É muito individual a parte de suplementação. E aí a gente vai, a partir de agora, a gente separou alguns, tem inúmeros pré-treinos, pós-treinos, e a gente separou 3. A gente separou para falar para vocês sobre a cafeína, que é o nosso principal. Qual foi o outro, Mi? Cafeína, creatina e betalanina. E betalanina. E a cafeína. Vamos falar sobre a cafeína. Vamos começar falando um pouquinho sobre a cafeína. O grande erro que as pessoas cometem e acaba sendo uma atitude um pouco instagramável, né? Que a gente vê muito no Instagram. A pessoa tá indo treinar, pega aquele scoop de cafeína, coloca na boca e vai treinar. Será que isso tem efeito? O que vocês acham? Tem efeito assim, ó? Como um passe de mágica? Será que essa Comentem cafeína aí faz pra efeito gente, rápido? pessoal que tá assistindo. Vocês acham que esse pessoal que pega um scoopzinho, ou cafeína, ou um suplemento que ele usa, vira assim na boca, bebe uma água, manda pra dentro, tem um efeito? Será que esse efeito é agudo na hora com essa cafeína? Fica que Será? nem aquele O que coelhinho você acha, da amigo? trilha Duracell. Ah, quem dera, né? Seria muito fácil. A gente tem que começar a partir de todo momento que a gente quer. O pessoal tá comentando, peraí. Nossa, Só por por uns um segundo. segundos. A Letness. Boa noite, Felipe. A gente tem que começar a pensar sobre a meia-vida de cada suplemento, né? A cafeína, ela vai de 30 a 90 minutos para a gente atingir o pico máximo do efeito dela. E aí depende muito, tudo depende muito na nutrição, por isso que é indispensável o acompanhamento com o nutricionista, porque a gente vai começar a ter um olhar individual, a gente tem um olhar individual para cada paciente, e a gente observa como o organismo de cada paciente responde. Tem paciente que é sensível, ele vai responder mais rápido. Agora, mais rápido e vai pegar, por exemplo, uma dose assim de 200 miligramas de cafeína. Ele vai ter uma resposta boa. Agora, tem pessoas que têm um metabolizador mais rápido, já vai ser uma dose
Será? Fraca? Então a gente tudo vai começar a observar para quem, por quê, quando. É um grande porquê tudo. Tudo. E pensando na cafeína, é muito fácil a gente, né, achar que a cafeína dá energia. Gente, a cafeína não dá energia. Ela vai contar pro seu cérebro que você não está cansado. Então, quando você toma um cafezinho ou esse pré-treino, que a gente fica nem um coelhinho lá da Duracell, é por quê? Porque a cafeína, ela dá uma percepção de diminuição de esforço e aumento de foco e concentração. Então, realmente não vai te dar mais energia, mas vai fazer você ter mais foco, mais disposição e assim, consequentemente, ter um melhor desempenho no treino. E como a Nutrimanda falou, tem um tempo, tem um timing, né, para você. Então, a cafeína tem efeito agudo, então é necessário que você faça ingestão antes do treino e administre esse time também. E aí a dose é muito importante, porque a dose é resposta individual. Eu posso usar uma dose, a Amanda pode usar outra, e a gente fazer um bom treino da mesma forma. Então, novamente, isso é teste, né? É. E também as formas, é cápsula, é pó, né? Esses pré-treinos. Bom, vou te fazer uma pergunta, como eu recebo muito. Esse pré-treino funciona? Se a cafeína funciona? Ela funciona, mas depende o para quê, para quem, porque a gente tem que pensar antes, Mi, em relação ao sono, que é muito importante. Às vezes o indivíduo, o cidadão, não dorme. Aí ele É, tá todo cansado, ele acha que se ele tomar cafeína, ele vai ter uma hiperenergia para treinar. Só que aí acaba entrando num ciclo vicioso de tomar cafeína, aí tem uma noite de sono ruim, aí a gente não consegue estimular hormônios de crescimento durante a noite, ativar o nosso sono, o nosso melhor sono, a gente não consegue recuperação muscular. Então, antes de pensar na cafeína, a gente tem que ajustar sempre a base, né? Que é o sono. Que às vezes. E aí, funciona? exatamente. Depende, né? Então, assim, vamos colocar na balança as consequências. Então, a gente sabe que o tempo de meia-vida da cafeína é de 5, 6 horas. Então, não exceder esse horário para não atrapalhar o sono. E quem nunca errou com a cafeína, né, gente? Eu, sim, eu sou. Exato. Quase que você errou sexta-feira, né? Bem que eu não deixei você tomar aquele cafezinho 6 horas da tarde. Aí eu cheguei na Amanda e falei assim: Nossa, mãe, será que eu tomo mais um café? Aí eu, não, depois você não dorme direito. Eu tava tão cansada. É aí que a gente erra muito, a maioria das pessoas erram e acaba falando assim, ixi, eu posso tomar café 8, 9 horas da noite, que eu vou dormir que nem um bebê. É que a gente se engana, a gente não consegue descansar e atingir o sono, aquele sono que a gente consegue recuperar, acordar bem, descansado no outro dia. Com o uso da cafeína, a gente dorme, mas o nosso cérebro ele fica em atividade, maior Desliga. atividade, a gente não consegue descansar de verdade. Aí eu tenho muitos pacientes que têm esse problema. Fala, eu tomo café até 10 horas da noite, tá tudo bem. Aí a gente vai ver através de avaliação, de questionários, anamneses, o paciente ele tem um dia estressante, ele vive cansado, vive com fadiga, não performa bem nos treinos porque não dormiu bem, e não adianta gastar uma nota, rios de dinheiro com suplementos se a gente não faz o básico. Exatamente, tô dando risada aqui nos comentários, gente. Vamos O ver. Léo, só pra ver se tá gostoso, né? O cafezinho. Com açúcar ou sem açúcar, Léo? Não, deixa eu contar aqui, gente. Pode? A gente Pode. chegou no evento da New Nutrition. O Juan Da aqui, ó, Vita da Vitafor. Não Eu vamos vi pôr o esse nome do erro, Juan, Ana. lembrei da Nil. Da Vitafor, e aí eles estavam com um adoçante com xilitol, né? E aí a Amanda toma sem nada. A casca Eu falei, olha, grossa? casca grossa. Eu falei, vou tentar, então vou aceitar esse desafio, ser casca grossa. Pra quê? Não, gente, não Não, dou mas tá conta. aprendendo, né? Não sei. Não, vai aprender. O melhor de... O pessoal tá cascando o bico do nosso erro. A Rua falou, faço isso todos os dias, cafeína 22 horas. Ai, Ai. ai. Bom, voltando ao assunto. A gente acaba que se perde, né? Lembrando das coisas. Mas é algo, né? Assim, não tem problema a gente adoçar o café. Só que é o equilíbrio que a gente tem que ter, né? Eu fiz até um stories comentando outro dia quantas calorias tem numa colher de açúcar.
E aí eu sempre posto que eu tô tomando café com chocolatinho, mas eu tiro o açúcar, então a minha caloria tá aqui equilibrada e tá tudo certo. Agora você que toma café cheio de açúcar não vai abusar do chocolate. Que aí vai Não dar uma vai. desequilibrada calórica, aí começa a acumular aquelas gordurinhas que a gente não quer ter, né? É É, verdade? tudo é calculável. E aí, quando a gente vai no automático, a gente não vê e tá consumindo, né? Quantidade a mais. A Tatiana não gosta de café. É isso aí, tem que falar que não gosta também, né? E aí, no caso, se você treina, e eu ouço muito assim, ah, não tomo café, não tem algo que eu possa tomar para me sentir mais disposta. Tem sim a cafeína, e a gente pode fazer esse teste pela manhã, ou ainda assim após o almoço, e aí vendo a sua resposta de forma individual, bem segura, pode ser cápsula, ou ainda assim, né, um pré-treino. Então é possível também a gente administrar a cafeína dessa forma. Ah, ó, ou diz aí, quando eu uso para adoçar os stevia 100% presta? Não entendi essa pergunta. Ele está usando, O perguntando que stevia. usa stevia para adoçar. Se é bom? É bom. Stevia é um adoçante natural que provém das plantas, né? De uma planta. E ele tem um poder de adoçante muito maior que o açúcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de stevia. Aqueles de gotinha, normalmente a gente tem que ir sentindo aos poucos e observando o paladar. Coloca 2 gotinhas e bebe, vê se ficou agradável, mas não exagera muito também. Ele é zero, né? Mas a gente não perde a. O problema não é só somente ser zero adoçante, já é uma melhor opção que açúcar. Mas o problema é o paladar doce. Igual eu acabo falando sempre para os pacientes. Ó, peraí, que ele mandou outra pergunta. Parece de pirona, ele falou. Açúcar não usa anos de gotinha, bem pouco, senão parece de... Verdade, tem um gosto É diferente. estranho. Voltando ao assunto do paladar do doce, né? Por mais que a gente consuma alimento zero, ele ainda tem um paladar doce, o que estimula a gente a procurar sempre o doce. Quanto mais a gente conseguir e tentar desviciar o nosso paladar do açúcar, melhor é pra gente. Exatamente. E É, tem duas classes. vai Tem as render, classes dos vai render. A gente adoçantes. vai ter que dividir mais vezes as lives, Mi, porque é muito complexo. E a gente só falou de um até agora, a cafeína. Vamos lá. Não, Vamos agora tá de boa. Fica aqui, ser né? tranquilo. Olha, vamos falar Ó, vou usar meu caso, por exemplo. Eu gosto muito de pedalar e tem a galera que pedala. Pro Cycling RP é um amigo do pedal. Ah, obrigada. É o amigo que pedala com a gente na Bike Center. E vamos usar o exemplo dos ciclistas, né? Como suplementar para ciclistas de endurance, que faz exercícios de 3 a 5 horas por dia. E tem uns muito doidos, né? Que eu ainda não cheguei nesse nível. Espero chegar um dia, a hora que sobrar um pouco mais de tempo, diminuir o trabalho, conseguir pedalar com mais frequência, porque é o meu esporte preferido, é o pedal, é o mountain bike. Sobre a suplementação intratreino, Mi, fala um pouquinho pra gente como o pessoal pode estar fazendo para estar suplementando, para ter maior performance nesses pedais longos. Vamos lá. O Felipe já deu uma risada aqui também, porque ele é super de vários treinos. Bom, só reforçando a ideia de que não adianta nada a gente pensar em suplementação durante o seu treino se você não teve um planejamento alimentar adequado. Porque o nível de estoque do nosso glicogênio dentro do músculo, que é o que vai nos dar energia, então quando a gente come carboidratos que estão presentes ali no pão, tapioca, torrada, arroz, macarrão, frutas, eu falo de forma geral porque às vezes é muito comum a gente falar carboidrato, mas as pessoas não sabem onde estão os carboidratos e às vezes pode haver uma confusão. Então, a partir do momento que a gente come fontes de carboidratos, a gente estoca essa energia dentro do músculo, que nós chamamos de glicogênio. Só que se esse estoque estiver baixo, você começa a fazer um exercício, você também não vai ter um bom desempenho.
Moral da história: você tem que ter um planejamento individual para você, para a hora do seu treino, as 24 horas anteriores. Você precisa dar atenção e prioridade para todas as suas refeições. E aí, será que para todo tipo de esporte precisa suplementar durante o treino? Não, depende do tempo. Se você fizer um treino de 1 hora, por exemplo, você não tem a necessidade de ingerir mais carboidratos se você fez todo o seu planejamento alimentar. Então, existe uma recomendação a respeito do tempo. Passou de 1 hora, de 2 horas, fez um treino duplo, fez 2 aulas de bike, ou ainda assim está correndo, né? A parte do endurance a gente tem de forma muito clara. Aí a gente começa a administrar carboidratos. E aí a gente tem algumas formas de carboidratos. Pode ser na forma de maltodestrina, pode ser na garrafinha, pode ser na forma de gel, que tem a média de 20 gramas, alguns géis já tem 25, 30, e isso a gente precisa quantificar ao longo do tempo. Junto a isso, a gente pode juntar também, tanto na garrafinha quanto no sachê. Para cada cálculo, a gente precisa pensar no intestino. Então, não sei se Absorção. você já teve essa experiência, né? Para quem corre, mas tomar carboidrato, isso pode desandar as coisas e comprometer totalmente o treino, a prova. Então, o Train the Gut, né, que o Jack and Drop também super tem um estudo famoso que é referência para gente, é treinar o intestino. Então, a carga de glicose que a gente dá, de carboidrato quebradinho, a gente precisa administrar e treinar. Então, vai fazer uma prova, vai fazer o treino. Não testa na prova, testa no treino. Qual o tipo de carboidrato e qual a concentração que vai ser planejado para você. Então, durante a hora, a gente sabe que nosso intestino consegue absorver 1 grama de carboidrato por minuto. Então, ao longo dos 60, a gente chega até 60 gramas de Massa, carboidrato. exato. Oi? Não, isso mesmo, no máximo até 60. Aí Até a gente 60. acaba usando estratégia de misturar o carboidrato, a glicose com a frutose para chegar a 90 gramas em algumas tempos, em alguns tempos, por exemplo, de 2 a 5 horas de pedal, a gente suplementa cerca de 90 gramas por hora. Só que a nossa absorção ela não consegue ser eficaz se a gente só consumir a glicose propriamente dita. A gente precisa usar estratégias de carboidratos para melhorar a absorção. Exatamente. Porque a gente tem receptores diferentes. Enquanto tem um receptor lá no nosso intestino que vem pela glicose, ainda assim com administração com sódio e água, por isso que é muito importante a hidratação também, em outros receptores vem a frutose. Então, se a gente tem um limite de 60, pô, vamos colocar um mel, uma uva passa, uma fruta, e aí a gente, ao invés de limitar os 60, é combustível. Carboidrato é combustível, você tá correndo, você tá na bike, seu músculo fala, cadê esse combustível? E aí, quanto mais combustível, melhor. Só que é tudo muito doce. Então, conta pra gente, Amanda, quais estratégias a gente consegue utilizar aí de glicose com frutose na prática. Na prática, o pessoal usa muito durante os pedais, muito o carbogel, o mel, a paçoca, sempre suplementos fáceis da gente estar carregando, a gente procura opções mais fáceis possíveis para evitar peso, né? Porque a gente já tem um investimento tão grande, a maioria das pessoas que pedalam, gostam de pedalar, um investimento muito alto com equipamentos, bike, tudo com o mínimo de peso possível, e a gente não quer ficar carregando peso extra. Então a gente sempre vai usar estratégias de carregar coisas fáceis, como o carbogel, o mel, uma paçoca, que é a glicose, para estar tendo essa energia, esse condicionamento. Porque quanto menos a gente depletar o nosso glicogênio muscular, menor vai ser a nossa fadiga. Então a gente consegue treinar por mais tempo. Sempre que a gente conseguir evitar essa perca de glicogênio durante os treinos, o nosso rendimento, a nossa performance vai ser muito melhor. E a gente tá querendo o quê? Performance. Performance. Performar bem, treinar bem, melhorar nossas metas, melhorar o nosso tempo no treino. Então, sempre pensando nesse melhor aproveitamento do carboidrato, a gente sempre pensando também para cada exercício.
Não é todos os exercícios que a gente vai precisar fazer o intratreino, é mais exercícios de longa duração, maior que 1 hora, de 1 a 2 horas, menor que 1 hora, vai fazer musculação, não tem essa necessidade de fazer um intratreino, só fazer um pré-treino, uma alimentação. Por exemplo, o meu paciente, ele treina às 11 da manhã, às 10 da manhã, faz um café da manhã bem feito, com fontes de fibras, proteínas, carboidratos, você já vai conseguir ter um substrato energético muito bom pro treino. Vai treinar depois do almoço, 3 horas da tarde, você já almoçou, você já tem o seu pré-treino, que é o alimento. À noite, ou você janta antes, ou você faz um lanche da tarde de pré-treino. E sempre funciona muito bem a alimentação como fonte de pré-treino, quando a gente faz de forma adequada e correta. Escolhendo os melhores alimentos também, né, Mi? Não é comer qualquer coisa. Exatamente. Aí vem muito da individualidade, né? Foi o que a gente falou. Então, a carga de carboidratos Rapadura, olha que comentário, rapadura. Rapadura é uma boa. e é muito individual, né? A preferência. Eu tenho até o gel, viu? Nossa, cada cliente gosta de um Ai, tipo de gel, gel, verdade. um tipo de sabor, de consistência. Um gosta de bananinha, que eu vi que alguém comentou, de Isso, rapadura. bananinha também, eu já usei bastante. É que o gel ele é muito doce. Tem alguns gels que tá lançando agora no mercado algumas opções novas que é mais fácil a digestão, né? Porque não é só pensar na facilidade da, do treino, de melhorar a performance, mas pensar também na digestibilidade no paladar. A gente não quer comer coisa que a gente não gosta. E eu não passo nada pro meu paciente que ele não gosta. Assim, a gente vai melhorando. Porque eu não gosto de comer o que eu não gosto, eu não gosto. Então eu não vou falar coma isso obrigatoriamente, não, porque a gente tem um leque de opções, entendeu? Então a gente sempre pensa na melhor estratégia, alimentação e gostos alimentares também. Exatamente. E o tempo, né, desse intratreino ele é muito importante. Então, o nutricionista vai junto com o atleta, com o cliente, enfim, planejar cada quilômetro, qual forma, vai perder tempo ou não, porque às vezes tem que parar para tomar alguma coisa ou abrir alguma coisa. Então, tudo isso é Caldo de cana, estratégia. Mi. Caldo de cana Caldo de também. cana é Às maravilhoso. vezes eu saio daqui de Ribeirão Preto e eu subo a Pedreira de Cravinhos. Chego lá na praça de Cravinhos e tomo um copão de caldo de cana. Pronto, agora eu tô pronto, não vou suplementar nada, bora voltar. Só que a gente tem um problema, né? Que é a parte de absorção intestinal. A gente tem que tomar sempre cuidado com a quantidade de carboidrato que a gente está ingerindo, porque pode causar um desconforto e dá até dor de barriga. Exato. Teve casos que a gente viu em maratona de atletas foi o cara da corrida, né? O Solta o intestino, soltou o exatamente, intestino da durante diarreia. a corrida, ele teve diarreia, coitado. Olha E que não parou, gente. semelhança. E não parou, E não isso aí. parou. Guerreiro. E é muito comum. Então, assim, treinar o intestino é treinar cargas progressivas. Vamos começar com o gel. Inclusive, foi o caso do Felipe, ele não tinha usado o gel. Vamos começar com o gel a cada 40. A Clara, uma cliente minha, trazendo para a prática, né? Ela começou com 40 e correr. Ela não gosta de garrafinha, ela queria só gel mesmo, que para ela é facilidade, não enjoava do gel. Então, a gente foi nessa estratégia. E é rápido, né, também, muito prático, não pesa. E aí a gente foi testando a cada 40. Ó, tá confortável. Vamos agora a cada 30, porque querendo ou não, o gel tem apenas 20 gramas. Então, durante 60 minutos, a gente pode chegar até 60, 3 vezes mais, ou até 90, quem dirá que são poucos, mas a gente consegue fazendo essa progressão. Então, vamos passar um gel a cada 30, depois a cada 20, e assim administrando a água também, porque existe todo um planejamento. E Olha o Fê também, falando que ainda não gosta. Mas segue o plano. mas segue o plano. Olha, convenhamos, né? Assim, realmente é tudo muito doce, é um desafio mesmo. Acho que até, né, virar um hábito isso e atleta é assim, né? Por desempenho e pronto. É claro que a gente vai tentar aproximar o máximo que fica confortável, mas é que nem a gente fala, tomar whey todos os dias não é a melhor coisa do universo, né, gente? Exato. Agora a gente pode estar falando um pouco sobre a betalanina, né? Voltar um pouquinho pro pré-treino para a gente ir lá pro pós-treino, whey, colágenos. E aí a gente não perdeu um pouco o time do que a gente acabou esquecendo de falar. Daí, vamos
Vamos lá, beta-alanina. Então, assim, é importante a gente pensar efeitos agudos e efeitos crônicos. Então, a cafeína é efeito agudo. Eu tomei, daqui a pouco faz efeito. Então, né, 30 minutos, 60. Agora, creatina e beta-alanina são efeitos crônicos. Não quer dizer que eu tomei agora e vou treinar faz efeito. Não, isso quer dizer que eu tomo todos os dias e por causa disso faz efeito. Então, eu comecei a tomar creatina e beta-alanina, daqui 4 semanas, aí sim que eu vou ter realmente, de fato, o efeito de cada uma delas. Para você que não assistiu a live de creatina, assiste a live de creatina que está salva e vou deixar a Amanda agora falar de beta-alanina. Então, em relação à betalanina, muitas pessoas ela confunde, né? Acha que é porque acabou de tomar já está tendo o efeito, porque ela tem aquela sensação de formigamento, ela esquenta um pouco o corpo, então as pessoas acabam achando que ela tem um efeito imediato. Mas como a Mi falou, a betalanina ela vai ter um efeito de 4 a 12 semanas, depende muito do indivíduo, ela tem um tempo de saturação, é igualmente a creatina. A creatina, eu não sei, eu preciso pesquisar se tem dose, hiperdose, igual a creatina, que a gente atinge o pico em 5 dias usando 20 gramas. A betalanina existe isso ou Não, não? porque a gente elimina, né, no xixi. Ah, sim, ela excreta. Então a betalanina não é igual a creatina. Porque a creatina a gente consegue saturar ela em menos tempo, com altas doses, hiperdoses. Agora a betalanina, eu não tinha esse conhecimento, a minha acabou de confirmar. Então ela acaba entrando na via e ela acaba sendo excretada. A gente perde dinheiro, gente. Isso, ai meu Deus do céu. Isso não, né? E o que acontece? O porquê que a betalanina ela tem um efeito de melhorar a performance? Porque ela reduz a acidose muscular. Ela vai reduzir aquele H+, que fica solto ali no citosol do ácido lático. Então, ela reduz o lactato da célula, melhorando aquela dor chata que a gente sente quando, por exemplo, a gente não treina. Não treina, não tem o hábito de treinar. Comecei a treinar hoje. Aí eu fico uma semana com aquela dor insuportável, porque a gente produziu muito e o nosso corpo ele não estava acostumado com aquela dor e também não tem nada para a gente, no nosso corpo biodisponível, para pegar e retirar de uma forma mais rápida e eficaz, porque a gente não está fazendo essa suplementação. Melhorando a performance, ela vai reduzir esse cansaço pós-treino. A betalanina, você tem mais alguma coisa para falar sobre ela? Esse efeito da parestesia é muito comum. E a gente sempre fala, né, assim, a beta-alanina é uma suplementação muito, muito, muito boa quando é feita corretamente. Até o Felipe comentou, né, beta é vida, porque realmente muda muito o desempenho. Pensando que essa suplementação ela precisa ser eficaz, ou seja, ela deve fazer efeito dentro do músculo. Quando a gente pensa em um efeito limitante, ou seja, você está treinando e correndo, se queimou, está queimando, você vai tender a parar ou diminuir. Isso é queda de desempenho. Treino, exato. Então, pensa, se a gente vai retardar o efeito da fadiga, da queimação, isso vai resultar em maior desempenho. Então, para nós, uma suplementação muito eficaz, porém, ela não pode ser administrada em uma dose alta, como, por exemplo, as dos pré-treinos, que tem 2.000 miligramas. Por isso que dá o efeito da parestesia, formigamento na boca, na ponta da orelha, dos pés, das mãos, às vezes no braço. Algumas pessoas não toleram, acham realmente muito desconfortável. Outras parece, né, uma cosquinha assim e logo passa. Mas a suplementação de beta-alanina, o mais interessante é que ela seja fracionada entre 4 a 3 vezes ao longo do dia. Então imagina, você tomando uma suplementação que vai fazer efeito daqui 4 semanas, 2 a 4, né? E aí você tomando 4 vezes durante o dia. Então realmente uma dedicação muito grande em relação à suplementação, mas que ela é eficaz e realmente faz total diferença no desempenho, desde que a base esteja adequada. A betalanina, ela tem sido o suplemento mais estudado agora, né? Ele está sendo queridinho da agora para os próximos anos. E já tem várias hipóteses dela tá melhorando o câncer, condicionamento neurológico, várias outras funções fora do exercício físico, assim como a creatina também. Já tem vários estudos comprovando o uso de creatina para melhora de doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, no envelhecimento, na saúde da terceira idade tem sido muito utilizada a creatina
Coisa que antigamente as pessoas viam esses suplementos somente para o atleta, para o praticante de atividade física. Não, é um suplemento que pode ser usado em todas as idades para melhorar o condicionamento. Exatamente. Uma melhora muito expressiva, né? Ainda mais a respeito, né, da melhor idade. Felipe perguntou, e o nitrato? O nitrato é uma suplementação eficaz também, e que a gente pode encontrar a própria suplementação, ou ainda assim muito utilizado, que é no alimento, que é através da beterraba. Então, sucos de beterraba antes do treino, de 2 horas. O dilatador. Oi? Muito bom. A próprio suco de beterraba já é um suplementaço que vai acarretar vários outros nutrientes, né? Não é um suplemento específico, é o que a gente falou no começo do vídeo. Quando a gente pensa em suplemento e a gente vai fazer uso deles, a gente acaba encontrando eles de forma isolada. Agora, quando a gente tem no alimento, a gente tem ele muito mais biodisponível, outros nutrientes junto com o próprio nutriente que a gente busca. Por exemplo, o nitrato, ele é vasodilatador, mas ele tem outros inúmeros benefícios na beterraba, né? Que a gente vai adquirir, como proteção cardiovascular, pele, cabelo, unha, a parte de estética muito boa também. Exatamente, toda a combinação dos nutrientes, né, da beterraba. Exatamente. Então, pensa só, né? Eu gosto muito de pensar no exercício. Você está lá correndo, imagina o nitrato que vai ter essa vasodilatação, ou seja, chega mais sangue ali, chega mais oxigênio ali numa situação que você, né, tá utilizando esse músculo. Você está utilizando uma beta-alanina, então retarda o efeito da fadiga. Você está utilizando uma creatina, que te aumentou ali o desempenho, ainda assim força, ainda assim, né, a musculatura, junto com uma cafeína, que você está com melhor desempenho, foco. Pô, pensa só toda a suplementação quando feita de forma adequada. A gente tem que considerar, sim, mudança no desempenho. E eu sei que o esforço, ele é para todo mundo, gente. Não tem como a gente falar de treino sem uma planilha de treino, sem uma progressão, sem um esforço. Mas realmente toda a combinação dessa suplementação que a gente já falou antes, né, de cafeína, creatina, beta-alanina, efeitos agudos crônicos durante os carboidratos e todo o seu planejamento, para a gente ir agora para o final da live, né, já passar rápido, para falar para o pós-treino. Rápido, né? Então, como que é essa suplementação pós-treino? Precisa ser imediatamente, acabei a musculação, precisa abrir a shakeira com ele? Você acha que precisa, Samir? Não, Olha, você você já já viu na fez isso academia? na O vida? pessoal acabou de treinar, já começa ali, ó. Então. Aposto que vocês já viram isso. Vocês Olha, estão mas aqui na. quando eu não estudava nutrição, eu já fiz isso, gente. Já fez isso também? Eu nunca fiz, nunca fui fã de whey, eu prefiro comer. Gente, a gente cria um placebo na cabeça, né? Que vai achar que o músculo vai crescer na hora. Na hora. E diferente disso, a nossa janela de absorção da proteína é de até 48 horas. Já tem estudos começando que procurando um tempo maior. Mas hoje a gente já tem comprovado que a janela de absorção de proteína vai até 48 horas. Então a gente não precisa sair nesse desespero da academia e chacoalhar a shakeira e tomar o nosso whey protein. A gente pode fazer isso com calma e tranquilidade. E voltando ao assunto da alimentação, por exemplo, eu treinei hoje das 5h30 às 6h30. Me organizei lá no CrossFit e vim para o consultório novamente para começar a live. Será que eu precisaria ter feito uma suplementação de whey lá, sendo que eu vou chegar em casa e jantar a mesma quantidade de proteína que eu usaria no whey? Não preciso. Então, eu sempre prefiro os alimentos, porque eu vou ter uma quantidade maior de nutriente ali presente no alimento. Muito mais saboroso, né? E aí a gente pode pensar em Pão, deixar esse whey. contra filé. Nossa, maravilhoso. Com a fome ainda pós-treino, né? Eu não sou nada contra o whey. Eu, inclusive, uso, mas no momento de necessidade. Eu não Exato. tenho. Por exemplo, se eu tiver que trabalhar até tarde, aí eu tenho iogurte aqui no meu frigobar e um whey protein. Eu vou misturar e comer meu iogurte com uma fruta e um whey protein. Agora, se eu tenho condição de fazer uma alimentação
e bater minhas proteínas. Porque, é claro, é muito individual. Eu consigo, Amanda Bianchi, bater minhas proteínas com alimentação. Agora, tenho pacientes que não conseguem, pacientes que precisam suplementar para conseguir bater suas proteínas, porque senão fica uma quantidade inviável de alimento e a pessoa não consegue comer a quantidade necessária. Então, a gente vai para a forma mais fácil, que é a forma líquida. Aí a gente, sim, oferta whey protein, colágeno, várias opções de aminoácidos para que esse paciente consiga ali bater suas necessidades diárias de proteína. Exatamente. A gente pode deixar esse whey para quando realmente a gente não conseguir ingerir, né? A nível de Exato. praticidade. Exatamente isso. Então, tudo envolve planejamento, né? Fazendo um bom planejamento, então não tem a necessidade de ser um suplemento pós-treino. Ou, de fato, se vai demorar um pouco para chegar em casa, né? Ah, sei lá, a galera talvez é de São Paulo, demora. Uma correria ou numa viagem, vou fazer uma viagem muito longa, eu carrego meu whey. Igual eu tenho muitos pacientes que têm uma pé na estrada, vive com o pé na estrada, tem dificuldade de se alimentar. Aí a gente sempre conversa e tenta planejar ao máximo essa alimentação para que ele consiga fazer de forma concisa e frequente. Não fique pulando muitas refeições. Aí a gente tem estratégias de barras proteicas. É uma estratégia, não é a melhor opção. Eu sempre falo para os meus pacientes: se você conseguir parar e comer comida, pare e come comida. Sou a favor da alimentação de verdade, comida de verdade. Mas se você não consegue, vamos fazer o que a gente consegue. A gente não pode descartar algo porque a gente não tem o melhor no momento. Se a gente não tem o melhor no momento, a gente vai fazer o que dá para a gente conseguir bater nossas calorias diárias, nossas proteínas, nossos carboidratos, para a gente atingir o nosso objetivo. Muitas vezes meu maior público hoje é o paciente que quer hipertrofia, ganho de massa muscular, ganho de peso. E normalmente, o paciente ele tem que comer muito, e é muito difícil o paciente ter que comer a quantidade que ele precisa. E aí a gente vai sempre para a parte líquida, né? Que é muito mais fácil a gente bater com o whey protein, hipercalórico, que a gente pode trazer depois em outras lives. Carboidratos junto, né? Com a proteína. Tipos de carboidrato, porque é um assunto vasto, enorme, não Tem dá pra gente muita coisa boa uma para falar. live. É muita coisa aí, a gente ama falar sobre isso, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando. Exato. E aí a gente tem tempo para falar, porque tem outras atividades também para fazer, mas a gente vai estar trazendo vários temas para vocês, e vocês podem estar interagindo, solicitando temas também, né, Exato. Mi? Para ajudar a gente a oferecer o melhor conteúdo que vocês gostam, que vocês possam absorver e trazer melhorias para o dia a dia de vocês também. Exatamente. A Thaís Romano, doutora nefrologista. Eu fiz a live de creatina com ela, Ah, é verdade, eu vi. Foi muito para a boa. cidade do Whey. E o Felipe nem passo perto. Será que é do Whey mesmo? Bom, você tocou no assunto do colágeno e do whey, só pra gente encerrar aqui essa dúvida. E aí, proteína vegetal, whey protein que é derivado do soro do leite ou ainda colágeno, será que são iguais? Então, de uma forma geral, para a gente não entrar muito em detalhe, porque assim também é um assunto muito vasto, é individualidade. Então, tem muitas pessoas que podem se adaptar ao whey, gostam do whey, pode ser por praticidade, não precisa ser imediatamente depois do treino, ou ainda assim quem opta pelas proteínas vegetais. E aí, quando que a gente vai pensar num colágeno? Quando aquelas outras opções não se adaptam, ou seja, não gosto, né, de algo semelhante a leite ou parecido com whey, não me adaptei. Então, o colágeno vem bem numa tecnologia body balance que está direcionada ali para o músculo, realmente para acrescentar um pouco dessa oferta proteica e realmente com um gosto mais aproximado de suco, ainda assim uma consistência muito mais leve. Tem, né, muitos sabores interessantes de várias marcas que a gente consegue o quê? Ampliar né, as nossas cartas em relação à adequação proteica com o colágeno. Então, a pergunta é para quem? E a individualidade vem sempre em primeiro lugar. Porque existe vários pacientes e cada paciente é um paciente. Tem um paciente vegano, vegetariano, ele precisa de proteína. Só que ele não vai consumir whey protein, ele vai procurar sempre uma proteína vegetal. O colágeno, para cada tipo de paciente, cada tipo de colágeno tipo 1, tipo 2,
sempre respeitando a individualidade, entender a necessidade, sempre a gente sempre é muito atenciosa, né, Mia? A gente ouve bastante nossos Sim, pacientes. Sempre eu acabo deixando 1h30 para o meu paciente de primeira consulta, ele tem sempre um bastante. vasto tempo para falar, para que eu possa entender a fundo qual é a necessidade dele. Porque o Exatamente. importante é a gente estar sempre entendendo a necessidade do paciente, não é E para isso a gente investe tempo, tempo. exatamente, principal. E ter uma experiência, né, realmente que leve para o dia a dia, não somente mais uma dieta. E é muito gratificante quando a gente encontra profissionais assim, que se dedicam igualmente, né, em proporcionar a melhor experiência, com comprometimento, com, né, toda a bagagem científica. E assim a gente se identificou, né, Amandinha? Muito, muito. Vamos dar um spoiler um pouquinho do próximo Então, ela tema? lá, O próximo tema, vocês que estão aqui, se preparem e anotem. Assim que a gente lançar a data, já salvem aí no calendário de vocês. save the Que a gente vai date. falar de cronobiologia e nutrição. Cronobiologia e nutrição é como a gente estava no nosso treinamento sexta, e eu ouvi uma frase que é muito real. É o segundo intestino, é o próximo intestino, né? O próximo assunto então, vai ser tão assuntado como o intestino, porque hoje tudo que a gente se vê na saúde, a gente correlaciona intestino, saúde intestinal, receptores, como tá esse intestino, essa microbiota. E a crononutrição, ela vai estar trazendo vários aspectos da nossa vida, estilo de vida, como horário de alimentos, que a gente não tem ideia como comer sempre nas horas certas, influencia para emagrecimento, para ganho, sono e muitas outras coisas. Então já salvem aí esse tema, cronobiologia e nutrição, que vai ser fantástico, um tema surpreendente para vocês. Falar um pouco de higiene de sono também, na qualidade, a qualidade do nosso sono, para nossa performance física e mental. Sempre está relacionando toda essa parte de nutrição com a nossa capacidade cognitiva. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais dispersas e não percebem que é por conta da alimentação. E acaba generalizando doenças como TDAH, autismo e muitas outras coisas, sendo que essas pessoas às vezes só estão inflamadas, dormindo mal, se alimentando mal. E a gente vai trazer um pouco na nossa próxima live de cronobiologia e nutrição. Tá ansiosa? Ah, super animada, eu amo esse Nossa, eu assunto. também, adoro esse tema. Você é matutina, vespertina ou intermediária? O que você acha? Eu que acordo 6 horas da manhã. Matutina. Mas todos nós somos, as pessoas só se enganam e não sabem que É, sim, nós somos seres diurnos, né? A gente nasceu para viver o dia e dormir a noite. exatamente. Isso. E o time da Vamos refeição tentar, é importantíssimo. E olha, mas eu gosto de treinar bem no final da tarde, viu? No fim do dia, olha, agora, eu sempre treinei às 6 da manhã. Acordava às 5h30, 5h20, treinava às 6. Só que agora minha rotina mudou um pouquinho. Eu tô indo treinar às 5h30, 6h30. Mas eu pretendo voltar a treinar de manhã, porque eu já me livro e meu dia flui muito melhor. Porque você começa o dia cheio de dopamina ali do exercício físico, né? É incrível, a gente já começa o dia com sensação de dever cumprido. E a É, alimentação muda também, muda muito quando a gente treina todos os dias, principalmente no período da manhã. A gente quer comer bem para compensar o nosso esforço físico. Acontece comigo e com muitos pacientes. Eles querem comer melhor porque treinam de manhã, então vou comer bem o resto do dia, porque tem que valer a pena o sofrimento da manhã, não é verdade? exatamente. Todo um planejamento. E esse é o nosso próximo assunto, então acompanhe, nós sempre vamos divulgar aqui no History. O pessoal está comentando, o Felipe, a Deia, falaram top. Gente, muito obrigada, tudo é para Muito obrigada, vocês. Que vocês pessoal, pela atenção. tenham E aproveitado esperamos ao vocês máximo. na nossa próxima live. Vamos começar a divulgar antes, para que vocês não esqueçam e não percam a É data. isso aí, a save the date. O Léo falou que treina quase à noite. Não, o Léo treina. O Léo, deixa eu te contar, ele Pronto. treina 3 treinos de sandália, assim, é meta de vida. Bem focado. Ele é bem focado.
Gente, é É bom isso. os pacientes desse, né? Nossa, Ajuda a gente, a ajuda muito. Pacientes NutriKit. não focados. Amandinha, muito obrigada por esse Obrigada, tempo Miki. maravilhoso. Passou muito rápido, tem muita coisa legal pela frente, né? Muito. Conhecimento de qualidade aqui. O Juan também Até deu. dezembro a gente vai estar trazendo muitas lives para vocês e a gente conta com a presença de vocês e com a interação, não só nas lives, mas pode mandar direct de assunto que vocês esperam ver aqui com a gente, que a gente vai estar trazendo vários temas para que vocês consigam usar na prática de vocês no dia a dia e melhore e traga uma melhora de vida, melhora de performance. E se precisarem também de nutricionistas esportivas, podem contar comigo e com a Michelle. Estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível. E temos muito carinho por vocês, pelos nossos pacientes. Estamos aqui Sim, sempre para dar o nosso melhor para vocês. com certeza. Essa live vai ficar salva, compartilhada aqui com o Insta da Amanda. Vocês seguem ela lá. A Dai falou maravilhosas. O Juan comentou aqui. Obrigada. A Luana, amei. A Karina, parabéns. Meninas, excelente conteúdo. E aí o Felipe, nessa jornada de lives, falou que vai estar aqui com a gente. Boa noite. Obrigada, Felipe. Gente, muito bom. Eu gosto muito do digital porque nos aproxima, né? Então, assim, é uma oportunidade que talvez a gente não teria, né? Talvez só no consultório. Muito difícil abranger o conhecimento para as pessoas. Se não tivesse o digital, é muito mais difícil. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem essa ferramenta que permite essa abrangência, essa universalidade de conhecimento. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve na internet também, né? Exatamente. O Lucas, compartilhando agora, comentários de todos, foda. Parabéns pelo conteúdo, o Anderson. Aqui temos personal, físio. Muito obrigada. Gente, A Lu, acabou a live. minha cabeleireira maravilhosa. Deixa o coraçãozinho aqui no final da live. Envia um aviãozinho para quem também precisa conhecer um pouco mais sobre a suplementação pré, intra e pós-treino. E como a gente já falou, deixa nas caixinhas de pergunta ainda assim as sugestões para os próximos assuntos. Obrigada pela participação de todos. Gostaria muito de ficar mais, mas a gente espera nas próximas lives, né? Eu vou jantar agora, já tá na hora de eu bater minhas proteínas. Tô bem com fome. Gente, e segue o plano. Obrigada pela participação de todos vocês. Me despeço aqui junto com a mim. Tenham uma excelente noite e fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo no coração de vocês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.